A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mandou retirar do mercado lotes de uma marca de extrato de tomate. O produto continha a presença de pelos de roedores acima dos limites toleráveis. Essa medida chamou a atenção dos consumidores, mas mais pelo aspecto de que há uma tolerância para esta presença. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador adjunto do curso de Gestão Ambiental da UBRA, Albert Welzel. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Bom, vamos começar por aí, né? A surpresa era essa. Tinha muita gente que nem sabia que tinha pelos de roedores e que existia. Pelo que eu entendi, é comum essa presença e há um limite para essa presença. Exato. O que acontece é que no Brasil nós não tínhamos uma legislação que ditasse ou que estabelecesse o parâmetro em termos... A gente comenta agora em termos de pelo de rato que está presente lá no extrato de tomate, no molho de tomate. Mas acontece que isso também está presente nas diversas formas de outros alimentos, de condimentos, de aditivos que são utilizados nos alimentos também. Então, é uma situação bastante comum e eu estava comentando agora há pouco justamente que é assim como nós humanos temos necessidades de alimentação, os animais também têm. Então, a gente vai encontrar tanto pelo de rato, como também dentro da legislação está prevista a possibilidade também de fragmentos de insetos, ou às vezes insetos inteiros. A gente listou algumas substâncias aqui, né, e a gente pede para o senhor nos ajudar em outras que não foram listadas. Por exemplo, pelos de roedores, né, no extrato de tomate, molho de tomate, insetos no café, na canela, por exemplo, canela em pó, na areia no orégano. Sim, né? Exato. Outras assim que eu estou lembrando agora, o que mais pode ter, professor? Olha, na verdade, é tolerável? De todos os alimentos que são de origem vegetal, porque na verdade nós temos ali tanto o cacau, o achocolatado, as ervas, os chás também, porque são folhas que ficam expostas, os insetos vão se alimentar, e o que acontece depois no processamento, então não tem como fazer uma separação que consiga dar conta de fazer uma separação exata a respeito desse tipo de contaminação. Bom, você aí de casa, 9588-2374, esse é o número do WhatsApp, você bota no celular e mande uma pergunta ou algum comentário, 9588-2374, a gente quer a sua participação, querido telespectador ou telespectadora. A pergunta que eu faço agora é a seguinte, vamos separar, né, professor? Porque às vezes a gente vê no Facebook, nas redes sociais, relatos ou fotos de alimentos, por exemplo, veio uma baratinha no meu sanduíche, né? Veio, às vezes o pessoal tira a imagem, por exemplo, tira um vídeo de um rato caminhando no setor de fiambres no supermercado. Isso é bem comum hoje em dia as pessoas registrarem. É a mesma coisa essa tolerância ou são situações diferentes? São situações diferentes, na verdade, porque nós temos, digamos assim, de cunho obrigatório, um exemplo que a gente pode utilizar, por exemplo, é a situação do caruncho presente no arroz ou no feijão, ou nos farináceos. Ele vai estar presente e ele fica dentro do grão e, maioria das vezes, pode acontecer de não se constatar isso e acaba sendo ingerido. E o que acontece é que tem que ter um bom cozimento, o preparo apropriado para que não se tenha uma contaminação. Também o que acontece na grande indústria, o que a gente deve considerar que os tomates que nós temos, por exemplo, eles podem, no Rio Grande do Sul, ser produzidos em estufa, em virtude do nosso clima. Mas para os grandes produtores, como para extrato de tomate, polpa de tomate, etc., o molho de tomate, acontece que esses produtores estão na região centro-oeste. Então, são grandes áreas e fica a céu aberto essa produção e todo o processamento em relação à colheita, depois o processamento, que também é, como eu gosto de comentar com meus filhos, não tem como você fazer uma separação na indústria como você faz em casa. O trabalho de limpar cada alimento e higienizar ele exatamente, não tem como fazer dentro da indústria, mas passa na indústria, digamos assim, tirando aquelas partes que às vezes estão um pouquinho verdes, o talinho, eventualmente, alguma parte ainda vai junto. A gente imagina também a questão de alguma podridão que pode estar presente. Então, essas questões, eu coloco que não é para a gente se preocupar, porque passa por um processamento de pasteurização, a 85 graus, por 2 minutos, 3 minutos, e que justamente remove aqueles micro-organismos patogênicos, então aqueles que poderiam causar algum tipo de doença. Mas isso depende muito justamente dessa questão do processamento na
indústria. Né? Então, e o que também deve se levar em consideração é que o Brasil, até 2014, não tinha uma legislação que estabelecesse esses valores de contaminação presente. É tão recente assim? Ou seja, não havia um controle anterior até 2014, praticamente? Praticamente não existia. O que aconteceu é que nós tomamos lá parâmetros internacionais e também alguns trabalhos aqui no Brasil que foram produzidos até 2010, até 2014, lá, que o pessoal comparou justamente os parâmetros internacionais com aquilo que a gente poderia estabelecer aqui no Brasil. No Brasil, é um valor que alguns países eventualmente pode ter um valor um pouquinho mais restritivo, mas que a gente deve colocar, Bives, justamente na questão de ir fazer a higienização, fazer a pasteurização, o processamento desse alimento, de maneira que ele não provoque doenças. Né? Tanto que a FDA, né, a norte-americana, que regulamenta, a Agência Americana de Regulamentação de Alimentos, ela não relata casos que tenha acontecido contaminação pela ingestão desse tipo de alimento e pela contaminação de pelo de rato e como de insetos também. Ou seja, bom, você aí de casa tem alguma dúvida, quer perguntar sobre algum produto específico, 9588-2374, a gente está na reta final do programa, então mande a sua mensagem pelo WhatsApp agora, 9588-2374. Então já ficou claro que não temos risco à saúde de ninguém, não causa nenhum dano. Exatamente. O que digamos assim, numa pesquisa que se fez, a gente, até 2010 não se tinha essa legislação, apareciam eventualmente alguns lotes que houvesse alguma ultrapassagem desse limite, não em valores muito elevados, não, mas dentro daquilo que a gente considera razoável, não, tanto que a legislação ela coloca que são valores razoáveis ou permitidos. Então, não passava isso. E a questão também que eu gostaria de comentar, que dentro do processamento, não, pode acontecer que acidentalmente ocorra alguma contaminação. Não, porque a gente sabe dos insetos, tem necessidade de fazer alimento, achar abrigo, achar água, não, então eles acabam fazendo durante a colheita, depois o armazenamento, o transporte não deve decorrer muito tempo. Não, então tem uma série nessa cadeia produtiva que é acompanhada e que a gente vai evoluindo aos poucos para uma rastreabilidade. Só que em termos globais também não é uma situação muito harmonizada, porque mesmo tem muitos países que não sabem a origem de seus alimentos, eles importam os alimentos e não sabem, por exemplo, quanto de agrotóxico é utilizado, quanto de outras contaminações estejam presentes. Você comentou antes também a areia, ou terra, às vezes também acontece, mas isso são materiais inertes e que eventualmente é um problema de processo. Então, boas práticas de fabricação são necessárias e é isso que justamente a Anvisa procura fazer a partir desse momento. Fiscalizar. Bichos peçonhentos, por exemplo, escorpião, aranha, o veneno oferece algum risco nesse processo? Ou pelo processo talvez não traga nenhum? Você comenta da presença de aranhas? Da presença, por exemplo, do escorpião, se cai dentro do processamento não, o veneno, alguma coisa? Seriam insetos menores, não é? Então, eventualmente algum voador, não é? Então, borboletas eventualmente também podem estar presentes, não é? Porque a gente comenta antes das ervas e chás, não é? E elas também vêm na floração. Tem isso também. Exato. Erva e chá de besouro. Bom, vou ter que parar por aqui, né? Mas, pessoal, na verdade, isso já se convivia desde que a gente se alimenta. A gente só não sabia, professor. Não sabia. Agora está sabendo, né? Bom, para a gente fechar, professor, eu imagino que esse processo, então, para o pessoal não ficar em casa abrindo molho de tomate e ficar procurando ver se tem pelo em rato. Nesse processamento, tudo isso é esmagado, diluído, de alguma forma. Ele não vai encontrar o pelo do rato propriamente dito, né? Nós temos agora duas situações diferentes. Né? Tem aquelas situações onde aparecem fragmentos inteiros, né, que são visíveis a olho nu. Mas muito desse material ele vem fragmentado. Um inseto, né, durante o processamento dos alimentos, no extrato de tomate, né, ele é moído, ele é cozido. Então, a gente não observa mais o inseto inteiro. Né? Então, às vezes, até o mesmo próprio pelo. Ele não está lá mais inteiro, ele está fragmentado. Então, é feita, na verdade, uma análise microscópica, às vezes com aumento mínimo de 30 vezes, ou o que a gente chama de fragmentos macroscópicos, então aqueles que são maiores realmente. Não é? E tem, lógico, aquelas situações muito raras em que acontece de ter alguma
outra peça um pouquinho maior, né? Sim. Mas são muito raros as ocorrências. E no caso, por exemplo, se eu abrir um molho de tomate e realmente veio uma peça maior, ou praticamente o bicho inteiro eu consegui identificar, o procedimento correto é avisar a companhia, ligar para o SAC, ou até mesmo para um órgão de vigilância para fazer alguma denúncia? Normalmente a indústria alimentícia ela tem o caminho do SAC, né? Sim. Então eles fazem a reposição do material, mas cabe também uma denúncia, né? Uma comunicação à vigilância sanitária, né? Para que eles verifiquem se foi alguma questão do lote especificamente. Sim. Eventualmente pode começar a pipocar com situação. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com leite um tempo atrás, e que também começou a aparecer vários problemas em locais diferentes. Então, denotava um problema de fabricação do lote. Suco também, na limpeza do equipamento, etc. Né? Bom, a gente só vai atender uma participação hoje, porque infelizmente o tempo está acabando, mas a Marinês botou assim, ó, acredito que o que mais impactou foi o fato da população não ter o esclarecimento dessa tolerância a esse tipo de contaminação e índices aceitáveis. Lembrou a Marinês lá de Porto Alegre, a Maria Inês lá de Porto Alegre. Obrigado pela audiência, Maria. E eu acho que é isso, né? Ou seja, a gente sempre comeu, só que agora a gente está sabendo. Bives, essa questão do pelo, por exemplo, o estabelecido pela legislação é de 1 pelo a cada 100 gramas de extrato de tomate. Sim. Então, é um valor que a gente considera baixo, não, mas acidentalmente pode acontecer em algum lote, algum tipo de problema. Bom, não causa risco e acabamos de mudar o ditado agora popular, que não é mais procurar pelo em ovo, né? O pessoal agora está procurando pelo em molho de tomate ou extrato de tomate, coisa do tipo. Mas fique tranquilo, não fique procurando, porque o professor já disse que não vai matar ninguém, né? Mas que mudou a vida de muita gente, mudou, pode ter certeza. Com certeza. Bom, professor, para fechar, só quero deixar um abraço, né, para a Patrícia, da Lomba do Pinheiro, que gosta muito do programa e gostou da nossa pauta. Que bom que a nossa conversa veio acalmar as pessoas e não deixá-las mais nervosas. Obrigado, professor, seja sempre bem-vindo. Ok. Vamos lá.